Depois dessa vitória de hoje, o torcedor do Vila Nova quer saber até onde esse time vai na Série B. É difícil, né, a gente falar isso agora, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é entregar sempre o que a gente entregou hoje, né? Muita disposição, muita força de vontade, procurar tomar as melhores decisões, optar pela melhor equipe, pela melhor formação tática, né? Mas eu acho que se a gente jogar com essa intensidade, com essa luta que eles demonstraram hoje, acho que a gente tem condições de fazer uma boa Série B. Agora, assim, a gente em cima de uma vitória projetar onde pode chegar, eu acho que a gente é muito precipitado, né? Vamos esperar, vamos ver, conhecer melhor a competição, as outras equipes, né? Mas a gente está no caminho certo, eu acho, né? A gente vai ter mais aí 2 semanas para trabalhar, estamos recebendo novos jogadores aí, vamos inseri-los aí no contexto. A gente espera fazer uma grande Série B, né? Essa é a expectativa nossa e a gente pede ao torcedor esse voto de confiança e confie que a gente está fazendo melhor e que a gente vai lutar em todos os jogos como a gente lutou hoje. E agradecer, né, a presença do torcedor, que a gente sabe que as primeiras competições não tiveram o resultado que a gente desejava, mesmo assim eles compareceram e nos incentivaram. Boa noite, Claudinei. E te agradou mais assim, essa intensidade no primeiro tempo, né? O time fez aquela vantagem, pode ser até natural, né? Dar uma baixada no ritmo ali no segundo, mas poderia ter sido uma vitória mais tranquila, principalmente pelo que fez no segundo tempo. Eu acho que sim, Seba. Assim, até no primeiro tempo, se for ver, a gente teve bola na trave, né? Tinha muita chance de gol quando estavam 11 contra 11 ainda, né? E fizemos 1-0, ficamos com um jogador a mais, fizemos o segundo. E aí no segundo tempo, assim, em algum momento a gente, lógico, a gente fez as trocas porque achou que precisava ter mais força ali em campo, né? Jogadores com mais velocidade, e às vezes faltou um pouquinho da tranquilidade de estar com a mais, rodar um pouquinho melhor a bola, trabalhar essa bola, achar a melhor opção de passe, né? Fazer o adversário balançar as linhas, né? Jogar de um lado, jogar do outro, a gente orientou no intervalo. Mas nem sempre é possível, porque o jogador está ali brigando pelo resultado, tem o desgaste, ele fica com, às vezes, receio de um erro ali, originar o gol do adversário. Mas mesmo assim a gente criou no segundo tempo, tinha uma falta do Souza, tinha uma finalização do Neto ali, a do Ronald, enfim. A gente fica chateado por ter sofrido o gol, né? Acho que a gente não precisaríamos ter sofrido esse gol e ficar 1-2 minutos aí com o resultado sem nosso controle, o jogo foi todo sob nosso controle. Mas assim, eu acho que a gente tem mais a comemorar que a lamentar, lógico que tem coisas a corrigir na vitória e é melhor corrigir vencendo. Mas assim, me agradou bastante nisso da equipe, com 11 contra 11, que é o parâmetro maior que a gente pode ter, né? Porque depois você fala, também estava com a mais, ficou mais fácil. Mas 11 para 11, enfrentando o Novo Horizontino com uma equipe que tem um poder aquisitivo bom, né? Apesar de vir disputando a Série 2, subiu para 1 agora do Paulista. Mas é uma equipe que investiu, você vê aí o banco de reserva deles, ainda tem o Rodolfo, que subiu o Cruzeiro, não está nem relacionado, então é uma equipe que investiu. E a gente conseguiu 11 contra 11 ali, fazer um grande jogo, fazer o gol, poderíamos ter feito mais. E ressaltar o empenho de todos, a dedicação de todos aí por esse resultado. Claudinei, entre os jogadores que entraram no decorrer da partida, algum te enche os olhos? Alguém ali você pensa, esse vai ser meu titular mais para frente na temporada? Isso aí é uma construção diária, né, semanal, enfim, a gente iniciou com uma equipe aí, que a gente numa situação que a gente não tinha usado para iniciar um jogo com 2 centroavantes, né, e eu acho que deu certo ali, uma presença diária, melhoramos a presença diária, acho que o Neto em alguns momentos ficava muito isolado na área, e no momento que a gente identificou que a equipe adversária está dando espaço entre linhas, um dos nossos centroavantes está vindo que jogar meio como um meia, a gente colocou o Naninho, que já é um meia mesmo, né? Agora, de encher os olhos, assim, todos que estão aqui no grupo têm condições de jogar, né? Eu acho que quem iniciou bem, fez um bom jogo, entregou para quem entrou com 2-0, né? Os que entraram, já trabalhei com o Ronald, sabe? O Matheus, menino que vem crescendo bastante. O Souza a gente já conhece, que o torcedor já conhece, né? O Diego Hernandes já foi titular em muitas ocasiões. E o Naninho, que entrou também. Eu acho que, assim, todos que entraram e mais alguns que não entraram, né? Não ficou de fora Marlone, Vitor Andrade, né? Jordan, Ulisses. A gente está, é o que eu falo, o elenco está ficando mais numeroso, a gente quantificou e qualificou o elenco, é importante isso aí. O trabalho do Frontini com a direção do clube aí, de fazer esse trabalho de trazer mais atletas e qualificar o elenco. E ressaltar também, assim, o trabalho das categorias de base, né? A gente venceu uma partida na Série B, iniciamos o jogo com 2 jogadores formados no Vila Nova, né? Com idade de sub-20 ainda, que são o Rian e o Rodrigo. Então, assim, não sei, se a gente for ver os outros times da Série B, não sei quantos tem isso aí. Iniciaram com 2 atletas formados no clube, né? Os atletas sub-20, ainda com idade de sub-20, como titulares da Série B, que é um campeonato muito difícil. Então, elogiar o trabalho da categoria de base também do clube, né? Porque se tiver jogadores bons, coragem para colocar em campo a gente tem. Eu acho que muita gente, a torcida, de uma forma geral, ela esperava muito que o Naninho começasse jogando. E você coloca um Vila muito ofensivo. Se não me engano, se a gente poder contar ali com o Lourenço, 5 atacantes, apesar que o Lourenço jogou como um segundo homem. Eu queria saber, foi necessário até correr um pouco desse risco de manter o Naninho ainda, segurar um pouco ali como uma opção,
por que ele não começou o jogo. Parabéns pela vitória. Obrigado. Se você entender assim o processo nosso, a gente montou essa equipe com os jogadores que chegaram primeiro, né? Então a gente montou a equipe, chegou o Caio Dantas, chegou o Everton Brito, chegou o Léo Duarte, que seria titular, só que tá com desconforto aí no joelho, aí no colateral medial ali, não sei se já foram informados. E então, assim, os que chegaram primeiro, a gente inseriu no processo, né? Eu não posso simplesmente porque o jogador chegou, tem qualidade, a gente sabe da qualidade do Naninho, é um meia. Só que a gente não pode pegar, a gente ia perder uma semana de trabalho, uma semana e meia, 2 de trabalho, se a gente optasse por começar com o Naninho, começar com o Ronald, ou começar com os jogadores que chegaram agora. Então, para a próxima partida, apesar de eu gostei bastante da formação com 2 atacantes, como você falou, a gente para ganhar não pode ter medo, cara. Se a gente tiver medo, a gente não ganha. Né? Se a gente ficar assim, mas o Lourenço jogou de volante. O Lourenço na base do Avaí, quando eu lancei ele no profissional, lancei ele como extremo, mas ele jogava na base como um segundo volante ali, ele faz bem a função. Eu acho que sustentaram bem, a linha de 4 nossa sustentou bem também, ele defensivamente falando. Então não é um risco não iniciar com o Naninho, como não é um risco não iniciar com nenhum atleta. O Naninho passa a ser uma opção, né? Um jogador que fez um bom campeonato carioca, um modelo de jogo diferente, né? 2 volantes, um meia, né? O Naninho depende de ter esses jogadores, como a gente colocou ele, daqui a pouco com 2 caras rápidos, para ele poder, né, ser essa flecha aí para esse arco para lançar os meninos aí, as flechinhas no campo, ele vai lançar os caras ali para os caras atacarem espaço. Mas é um jogador que tem condições de ser titular sim, a gente, né, vai trabalhar visando o próximo jogo, vamos ver como é que joga o Juventude, vamos dar uma analisada, ver o que é melhor para o jogo do Juventude, se são os 2 atacantes, se é botar um meia, se é botar, como a gente vinha jogando com volante 2 médios, né, a gente tem várias formas de jogar e hoje, como eu falei, a gente abre um leque maior de opções, né, a gente já começa a ter dúvidas, vocês começam a ter dúvidas, a questionar, então isso é importante para a sequência do trabalho. Boa noite, Claudinei, parabéns pela vitória. Obrigado. Paulo Massad, Band News Goiânia, Feras do Esporte. Assim, eu queria 2 em uma, se me permitir, porque Claro. assim, se a gente for lembrar as suas coletivas anteriores desde o início do ano, desde que começou o Goianão, em algumas delas você falou assim, aquele primeiro tempo contra o Anápolis talvez tenha sido o nosso pior. Em cima disso, hoje, em termos de segurança defensiva, produtividade ofensiva, esse primeiro tempo do Vila talvez tenha sido, se não o melhor, um dos melhores sob seu comando. E outra coisa, eu queria que você falasse do crescimento nessa partida, de jogadores que já estavam aqui, né, e que vinham sendo criticados por conta das eliminações. O próprio Lourenço, que jogou muita bola, o Parede, que fez até gol. Queria que você falasse dessa turma aí. Então, Massad, assim, eu concordo que a gente fez um grande primeiro tempo, né? Independente de a gente ter ficado com a mais ou não, a gente controlou o jogo, né? A gente controlou o jogo todo. A gente fez bons primeiros tempos, eu acho que, né, esse aí foi um dos bons primeiros tempos que a gente fez, eu acho que a gente ficou muito próximo do que a gente pediu para eles fazerem, eu acho que tinha uma coisa que a gente poderia melhorar, a saída de bola, em algum momento a gente teve dificuldade, mesmo com a mais de construir a partir do tiro de meta, a gente ficou na dúvida, começou a fazer bola longa sem necessidade, uma coisa que a gente trabalhou e tem que continuar trabalhando, né, para dar essa segurança e criar mecanismos para eles jogarem de uma maneira mais tranquila. E a segunda sua, com relação ao Parede, ao Lourenço, aos outros que estavam sendo cobrados, vocês lembram que eu falei algumas vezes, né? Esses jogadores estavam jogando todos os jogos 80 minutos. Todos os jogos 80 minutos. Algum jogo jogava 70, outro jogava 80. O último jogo aqui do Anápolis, da eliminação, com 10 minutos, eu não queria tirar o Lourenço, mas com 10 minutos o Lourenço estava esgotado. Né? Então, assim, eles estavam desgastados. Né? Eles sofreram um processo de desgaste. Eles não só estavam jogando, como estavam jogando muito tempo. A gente não está tendo muita opção de troca. Então, eu achei que eles querem de rendimento muito em cima disso. Agora, com esse tempo que a gente teve para trabalhar, para recuperá-los, eu acho que eles deram uma resposta positiva, os treinamentos já têm sido muito bons do Parede. O Parede chegou aqui treinando e começou jogando nesse nível aí que vocês estão vendo, se vocês lembrarem, né? O Lourenço começou aqui fazendo gol, jogando nesse nível, e aí eles vão retornar para o nível porque eles retornam à sua condição física ideal, né? Eles conseguiram dar esse respiro. E agora a gente tendo mais opções, eles não vão precisar às vezes jogar 80, né? Jogar 90, eles vão poder jogar um pouquinho menos. Hoje o Neto jogou 90, porque a gente começou com 2,9, não tínhamos um 9 no banco, então ele acabou jogando os 90. Mas a ideia é essa aí, a gente agora poder ter essa condição de rodar um pouquinho elenco e estar sempre com todos 100% em campo. Para fechar aqui, Claudinei, como é que você vê esse início de Série B? E aí não é nem questão de resultado, porque tem muito jogo em andamento e tal, mas a gente já viu assim, um Ituano mostrando força contra o Ceará, que é um dos favoritos, uma goleada do Guarani, né? E a gente vê também do lado de fora, gigantes tropeçando em Copa do Brasil, né? Flamengo perder para o Maringá, o Corinthians para o Remo, enfim, mostrando uma igualdade no futebol. Se é isso que você acha que vai acontecer aqui na Série B, uma gangorra de sobe e desce. E um outro detalhe, eu vi no jogo muito o seu auxiliar, né, o novo auxiliar, o Glauber Ramos, sempre ali conversando com você, passando orientação.
de um outro, eu queria que você falasse sobre essa nova parceria. Você tem um cara que já foi técnico de Série A e fazendo um bom trabalho aqui no vizinho, do seu lado como auxiliar. 2 em 1, por favor. Então, com relação ao equilíbrio do futebol, isso é uma coisa que já vinha acontecendo, né? Hoje em dia, se o time não entrar focado, não entrar concentrado, independente da grandeza, da qualidade dos atletas, vai sofrer, né? Então, às vezes a equipe... A Copa do Brasil tem muito isso, né? A gente até comentava quando a gente foi jogar lá no Espírito Santo, alguns de vocês acompanharam, outros não, mas o local, né? Foram presencialmente ao local. A gente falava, se o cara chegar lá e começar a olhar o cenário, né? Tu imagina um cara que jogou Copa do Mundo, que joga no Maracanã toda semana, chegar e começar a olhar para o estádio, para o hotel, para o vestiário, né? E não estamos falando de estádios ruins, não. O estádio do Maringá não é tão ruim. E o Flamengo jogou no Mangueirão, que é um estádio também que foi recém-reformado. Mas o cara entrar com sangue doce hoje no futebol, não adianta, né? Não posso julgar, não estou lá no dia a dia, não vi o que aconteceu, vi os 2 segundos tempos dos jogos, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, não vi o jogo inteiro. Mas o futebol é assim, cara. O futebol permite essas surpresas, né? Se faz que é um jogo de basquete, de vôlei, com a qualidade que tem Flamengo e Corinthians, dificilmente daria uma zebra, né? Mas a Série B vai ser assim. Eu concordo com o que você falou, vai ser assim. Eu vejo hoje, talvez, pelo ano até agora, o Sport um pouquinho na frente. Você citou o Ceará, eu não sei se o Ceará poupou alguns atletas por questão do próximo jogo deles, aí, que eles têm final de Copa do Nordeste, né? Para disputar. Pode ser que não tenha jogado com todos os titulares ontem. Vou dar uma olhadinha melhor no jogo. Mas são equipes que eu acho que, pelo que vieram até agora na temporada, né, apesar do Sport ter um acúmulo grande de jogos, pode ser que uma hora isso aí cobre também. Mas é muito equilibrado, cara. Se a gente entrar, por isso que eu falo, a gente tem que cobrar essa entrega de todos, essa dedicação de todos. Né? Às vezes não vai ser tanto na técnica, vai ser na vontade, vai ter jogo que a gente vai ter um jogo mais técnico, vai conseguir jogar e temos jogadores para isso. Mas eu acredito que a Série B, como todos os anos tem sido, no ano passado acabaram subindo os favoritos, né? Só o Sport ficou fora por um pouquinho, mas eu acredito que esse ano, sem ter os gigantes aí que a gente fala, o Vila está entre os grandes, né? Eu acho que está entre as camisas que pesam na série B, está do Vila também. Perdão, o Glauber, me desculpa. O Glauber é um cara que eu já conhecia, né? O Glauber lá do Goiás, quando eu trabalhei, do outro lado lá eu conhecia, ele estava na base. Fiz os cursos da CBF com ele em dezembro, lá um cara que eu me identifico, né? Um cara que eu me dou bem com ele pessoalmente, independente do futebol, a gente sempre conversou bastante. E é um cara que vem para agregar, né? A gente perdeu, infelizmente, o nosso auxiliar por um problema pessoal, teve que sair, o Zanella, que foi o auxiliar que eu trouxe a princípio, que é um cara que está fazendo um grande trabalho, né? Muito dinâmico, assim, que auxilia em outros setores do clube também. E estamos trazendo o Glauber com o conhecimento dele, né? De ter sido já treinador, você falou, já trabalhou até em Série A, para agregar também. Eu acho que a gente, quanto mais gente para agregar, para elevar, né, o nível da nossa comissão técnica, melhor.